O Rio Grande do Sul vive a pior enchente da sua história. Para se ter uma ideia, na maior enchente anterior, em 1941, a pior que o estado havia enfrentado até então, o nível do Lago Guaíba, na capital Porto Alegre, chegou a 4,76 metros. Desta vez, o nível chegou a 5,33 metros. E isso falando apenas de Porto Alegre. Ao todo, as enchentes atingiram pelo menos 414 dos 497 municípios gaúchos, deixando a maioria deles em situação de calamidade pública. Uma catástrofe que o governo do Rio Grande do Sul classificou como, abre aspas, o maior desastre natural do estado. E, de novo, entre aspas, que a catástrofe será a maior tragédia da história do estado. Está no ar o DW Revista, o podcast semanal produzido pela redação brasileira da DW. Eu sou o Guilherme Becker e falo diretamente de Bonn, na Alemanha. Nesta edição, vamos abordar a enchente que assola o Rio Grande do Sul, varrendo cidades do mapa. Eu vou conversar com meus colegas de DW, os repórteres Gustavo Basso e Nádia Pontes, e com o também repórter da Rádio Gaúcha e do Jornal Zero Hora, Rodrigo Lopes. O Gustavo e o Rodrigo estão no Rio Grande do Sul cobrindo a enchente e a Nádia entrevistou o climatologista Carlos Nobre, que fez previsões nada animadoras a respeito de eventos climáticos extremos. A enchente que assola o Rio Grande do Sul neste 2024 é histórica por uma série de motivos. Primeiro porque o nível das águas dos rios atingiu medições recordes. E depois porque o montante de mortos, feridos e desaparecidos chega às centenas. Se contarmos apenas as pessoas atingidas diretamente pelas águas, esse número passa de 1.400.000. Um número que é imensamente maior se levarmos em conta os impactos psicológicos, emocionais e profissionais em diversos setores, em diversas regiões. Gustavo Basso, meu colega de DW, você está no Rio Grande do Sul acompanhando de perto a tragédia. Por onde você passou e o que você tem visto? Bom, nesse momento eu falo diretamente de Porto Alegre. Uma coisa que tem que ser dita é a dificuldade em chegar e sair, não só de Porto Alegre, mas de todas as cidades atingidas. Mas eu falo de Porto Alegre porque é a capital do estado, é onde está boa parte da população. Aqui mesmo, de 5 grandes rodovias, apenas uma está aberta, o que cria uma crise logística, né? Você tem um desabastecimento por conta disso, tudo demora muito para chegar. Quando chega, então assim, falta água, o que é uma ironia cruel, porque muita gente está cercada de água por todos os lados, mas falta água para beber, falta água para cozinhar, para tomar banho, para usar a descarga do banheiro. Então você vai criando um ambiente meio insalubre por conta dessa falta de água. Começou-se a restaurar um pouco o abastecimento de água, que afetou 80% da população de Porto Alegre. Está falando aí de uma população de pouco, se não me engano, 1,3 milhões de pessoas. Em maior ou menor grau, toda a população, ou boa parte da população do Rio Grande do Sul foi afetada. E o que eu vi, levando em consideração toda essa dificuldade em chegar, o aeroporto de Porto Alegre está fechado há dias, eu vim por Criciúma, vim de carro, cheguei exatamente por essa rota que eu falei, que é pelo litoral, e é uma cena bastante dramática, assim, porque Canoas é uma cidade cortada pela rodovia e à esquerda, para quem vai sentido norte, você tem bairros alagados e à direita você tem bairros secos. É um cenário absolutamente contrastante e as pessoas têm medo de terem suas casas invadidas, de terem suas casas roubadas. Então, assim, quem não perdeu tudo teme perder não para a natureza, mas para as pessoas. E tem inúmeros relatos, assim, de gente fazendo a segurança dessas áreas alagadas por conta própria. O Estado não está dando conta. E isso é um grande ponto, assim. Essa tragédia, esse desastre expôs uma fragilidade
que eu acho que a pandemia já tinha exposto em outros momentos, que é como as capacidades de resposta do Estado, não só do Rio Grande do Sul, acho do Brasil como um todo, como o Estado vive no limite dessa capacidade de resposta. Claro, estamos falando da maior tragédia da história do Rio Grande do Sul, mesmo o resgate das pessoas, se não fossem as centenas, talvez milhares de voluntários que estão trazendo jet ski, barco, bote, caiaque, prancha de stand-up, pra cá, não seria possível resgatar todas essas pessoas. Consigo te afirmar assim, categórico, não existe a capacidade de resposta por conta de instituições públicas do Estado se não fosse essa multidão de gente que está se deslocando e está ficando dias e varando noite, tirando pessoas de suas casas. É uma coisa comovente, assim. É realmente algo inimaginável e por isso eu queria te perguntar, Gustavo, o que mais tem te chamado a atenção no cenário como um todo? Olha, o que mais me chamou a atenção, eu acho que foi a dimensão. Primeiro, em termos espaciais, geográficos, atingiu quase metade do estado do Rio Grande do Sul. É um negócio absolutamente surreal. Quando eu estava planejando para vir fazer essa cobertura, eu fiquei até perdido para onde que eu iria diante de tantas questões, de tantos problemas e tanta destruição, né? E essa dimensão acaba superando a capacidade de compreensão das pessoas, assim. Eu acho que as pessoas olham como se fosse um gigante diante e você não tem como lutar, né? E isso eu não digo só nos indivíduos, eu acho que o poder público mesmo faltou e falta um pouco de coordenação geral para enfrentar a coisa como um todo. E a gente cai nessa questão do voluntariado, assim, tem muita gente querendo ajudar, muita gente que nem sabe como ajudar, simplesmente pega, vai para os pontos de resgate, vai para os pontos de abrigos. As pessoas querem ajudar e muitas vezes com a força que tem e parece em alguns pontos, em alguns momentos que falta ali uma coordenação geral para que a coisa fluísse de forma mais organizada. Mas eu acho que o grande problema é montar o avião no ar, né? E eu acho que ainda, fazendo essa analogia de montar o avião no ar, ainda estamos na fase de terminar de montar as asas, para parar de cair. Tem um trabalho longo aí pela frente. Bom, agora eu converso com o Rodrigo Lopes, repórter da Rádio Gaúcha e do jornal Zero Hora, diretamente de Porto Alegre. Rodrigo, você já cobriu guerras e conflitos em diversos países, como na Ucrânia e recentemente também em Israel, na faixa de Gaza. Essa enchente lembra mesmo um cenário de guerra? Oi, um prazer estar conversando com vocês. Pena que num momento trágico, num momento de luto para todos os gaúchos e, claro, com todos os brasileiros acompanhando, se solidarizando. Essas reflexões são muito importantes e a primeira questão que eu gostaria de abordar é justamente essa, né? Eu tive a experiência de cobrir 5 guerras. Estive recentemente no conflito entre Israel e Hamas, estive na Ucrânia, estive no Iraque, no Líbano, na Primavera Árabe. A diferença da experiência que eu estou tendo agora na minha cidade, na cidade onde eu nasci, é de que esse tipo de cobertura é muito mais difícil porque envolve não apenas o lado profissional, quando a gente está distante, mas também o lado muito pessoal. A gente precisa ao mesmo tempo estar cuidando das nossas famílias, dos nossos amigos, também guardando material, reservando muitas vezes água, papel higiênico, comida, para tomar cuidado para que não falte. Então a gente tem um lado que é o lado de reportar, de informar, de prestar serviço, analisar, comentar tudo que está acontecendo, mas ao mesmo tempo a gente precisa cuidar das nossas pessoas, né, dos nossos queridos, dos nossos familiares. Então isso é bastante diferente quando acontece esse tipo de situação. Eu tomo muito cuidado em comparações, eu não gosto de fazer comparações, né, nem históricas, nem muito menos com eventos que são diferentes, né. Uma guerra é uma guerra provocada por seres humanos que estão um estado contra muitas vezes outro estado ou grupos paramilitares contra o estado, revoluções, revoltas, né? E são fenômenos muito diferentes, né? Daqueles provocados pela ação da natureza. Há o risco de bombardeios, há o risco de explosões, né? No caso de tragédias climáticas, como eu tive a oportunidade também de cobrir o furacão Katrina em Nova Orleans em 2005, é uma tragédia provocada pela mão da natureza. O homem, o ser humano, não deixa de ter culpa, né? Porque de certa forma é o reflexo das nossas ações como humanidade. E claro, tem alguns elementos que lembram, sim, um conflito armado, que é a questão, por exemplo, dos refugiados, né? A gente normalmente vê os refugiados como o primeiro impacto, aqueles que sofrem o primeiro impacto de uma guerra. E no caso de uma tragédia climática, acontece o mesmo. Tenho testemunhado aqui os primeiros, talvez, refugiados climáticos, né, do Brasil. Então, nesse sentido, se compara, no aspecto do sofrimento, né, da dor humana, se compara com um conflito armado. Mas há diferenças, né? Sempre é importante tomar cuidado com as comparações históricas, com comparações entre fenômenos naturais e conflitos
Armados. Como você bem disse, Rodrigo, você é de Porto Alegre, mas no caso, para os gaúchos em geral, a enchente de 1941 era considerado um evento, ainda que marcante, muito distante no tempo, né? Qual é a dimensão histórica, portanto, dessa enchente de 2024? Bom, essa enchente de 1941, que alagou o centro histórico de Porto Alegre, que está contada nos livros de história, que nossos avós lembram, né? Ela sempre ficou muito marcada na história de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul, muitas vezes com uma perspectiva de que foram um evento isolado, de que não se repetiria. Ao mesmo tempo, a convivência dos porto-alegrenses, dos gaúchos, com o Lago Guaíba, traz uma ideia de uma convivência contraditória, muitas vezes de amor, porque é o nosso principal cartão postal, é onde costumamos dizer que tem o pôr do sol mais bonito do mundo, mas ao mesmo tempo de medo, porque há muitos anos se construiu aqui uma barreira, né, o muro da Mauá, uma barreira que se acreditava, com um sistema de diques, de que seria suficiente para proteger a cidade, para que o que aconteceu em 1941 nunca se repetisse. Esse sistema ainda está sendo colocado em xeque, as avaliações nesse momento são difíceis de se fazer, se ele funcionou ou não para conter. Na verdade, não funcionou, mas talvez sem ele teria sido pior. Então, isso tudo ainda está muito cedo para a gente analisar. O fato é que esta tragédia, hoje, ela é muito mais pulverizada. Não é só a capital do Rio Grande do Sul, é por todo o estado. São muitos municípios atingidos, especialmente na metade norte, municípios pequenos. Aqui na região metropolitana, municípios que desapareceram, há saques nas ruas, há violência. Então, hoje a população é muito maior também do que havia em 1941. E se mostra, fazendo uma avaliação, se mostra que a infraestrutura que temos não está apta a suportar o novo normal, as mudanças climáticas. Então, a partir de agora, precisamos nos reerguer aqui como Estado, a partir de uma visão muito mais criativa. Não pode ser da mesma maneira como já foi feito, não pode ser mais do mesmo, precisa ter um plano que leve em conta as mudanças climáticas. Porque efeitos extremos, infelizmente, chegaram mais cedo do que a gente imaginava. A gente projetava, os pesquisadores projetavam que poderia acontecer daqui a alguns anos e a realidade se impõe e o novo normal chegou antes, né? E o Rio Grande do Sul está sendo, de certa forma, o primeiro palco, né? A gente sabe que houve outras tragédias no Brasil, mas aqui está escancarado um estado de rios, de morros, de vales, onde a força da natureza se mostrou que estamos diante de uma nova realidade. Antes de chamar a Nádia para a gente concluir o podcast desta semana, eu queria lembrar que o DW Revista pode ser acessado por meio de plataformas como o Spotify, onde basta procurar pela playlist DW Revista. Além disso, tem no Deezer, iTunes, Google Home e Alexa. Em tablets ou celulares, é só baixar o aplicativo Google Assistente para Android ou iOS. As enchentes deste 2024 no Rio Grande do Sul já fizeram mais de 100 de vítimas. E isso é mais do que o total registrado em desastres naturais nos últimos 30 anos no estado. Desta vez, mais de 400 de um total de 497 municípios foram afetados pelas chuvas e, consequentemente, pelas enchentes. Ou seja, pelo menos 85% do estado foi afetado pelas enchentes de forma direta. Outro dado interessante, mais de 90% dos municípios que estão em calamidade hoje têm enfrentado situações de emergência devido a enchentes desde 2013. Nádia Pontes, você entrevistou o climatologista Carlos Nobre e o que eu pude concluir da entrevista, que está no site da DW Brasil, é que tem uma notícia ruim, que é a enchente, e uma pior, que é a tendência de eventos climáticos extremos seguirem ocorrendo e com ainda mais frequência e força no Rio Grande do Sul. É por aí mesmo? O que o Carlos Nobre te disse sobre isso? Oi, Guilherme, é isso mesmo. Esses temporais muito intensos que provocam tantas mortes ainda, causam tantos prejuízos, eles chegaram para ficar. É o que os cientistas chamam de evento climático extremo, que são chuvas muito intensas e também secas prolongadas. E o Carlos Nobre é um dos pioneiros nesses estudos do clima. E lá atrás, modelos matemáticos, que simulavam o que pode acontecer em diferentes regiões do Brasil
com o aumento da temperatura do planeta, já mostravam que o Sul poderia ser duramente atingido. E é o que a gente está vendo acontecer. A temperatura média do planeta Terra já subiu quase 1,5 grau acima da média, lá em comparação com o período pré-industrial. Então, esses eventos chegaram para ficar e não tem mais volta. Ouçam só o que o Carlos Nobre falou para a Nádia. Sim, os modelos matemáticos indicavam quando a temperatura atingisse 1,5 graus, nós devíamos já esperar fenômenos extremos como esses de chuva muito intensas, prolongadas, como a gente viu esse recorde no Rio Grande do Sul. A reconstrução é um maior desafio, né? O desafio do aumento da resiliência, da adaptação. O Brasil, a redução do desmatamento já reduz as emissões, contribui globalmente para combater a emergência climática, reduzindo emissões. Tudo isso é importantíssimo para o mundo inteiro. E o Brasil pode ser um dos líderes. Mas esses eventos extremos não tem mais volta. Eles vão acontecer com essa frequência. Ondas de calor que levam a quantidade imensa de mortes, secas que levam à queda de produtividade da agricultura e também de problemas de abastecimento de água. E, lógico, esses eventos de chuvas extremas, deslizamentos, inundações, enxurradas, tudo que a gente viu no Sul. Então, para essa questão de aumentar a resiliência e ter uma política efetiva de adaptação, é um investimento de centenas de bilhões de reais, porque o CEMADEM já fez um estudo e está refazendo agora com o censo 2022. Esse novo estudo vai mostrar mais de 3 milhões de brasileiros que têm que sair em áreas de risco. Por exemplo, pega aqueles municípios na beira dos rios, lá Taquari e vários outros rios do Rio Grande do Sul, na planície, na área ciliar do rio. Ali não pode. Esses eventos vão acontecer. Ali é impossível manter as pessoas. Então, imagina, como eu falei, mais de 3 milhões de brasileiros moram em áreas de risco de inundação como essas, de enxurrada e inundação, e também em costas, principalmente as favelas, populações muito pobres vivem em costas que correm um enorme risco de deslizamentos. Então, aí é uma adaptação muito grande, que é a médio prazo buscar outros locais seguros para milhões de brasileiros e, logicamente, melhorar muito o sistema de resposta, né? Quando o CEMADEM alerta as defesas civis, tem que ter uma eficiência muito grande. Bom, fica aqui meu muito obrigado ao Gustavo, ao Rodrigo e à Nádia pela participação e por todas essas informações compartilhadas nesta edição do DW Revista. A edição desta semana do DW Revista, que é uma produção da DW em Bonn, na Alemanha, fica por aqui. Mais conteúdos você encontra no nosso site dw.com/Brasil e também no canal da DW Brasil no YouTube. Se você gostaria de sugerir alguma pauta, pode deixar um comentário nas redes sociais da DW, como no Instagram e também no YouTube. A produção, a apresentação e edição técnica do DW Revista são minhas, Guilherme Becker. A revisão final é da Leila Andruvait e a coordenação é do Rafael Plezan. O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigado por acompanhar a gente e um bom final de semana.